Carolina Marrone Lorenzetti Alves. Tudo bom, Carol? A nossa psicóloga. O que você preparou para o quadro de hoje? Então, a gente está num momento em que os casos de Covid estão aumentando, a gente está preocupado com os recursos, né? E aí eu resolvi falar um pouquinho de saúde mental e Covid, né? Dos impactos que isso vai ter. Perfeito. E é um impacto muito grande. A gente já conversou em várias oportunidades, né, sobre isso, e como a gente estava falando em off, é sempre um assunto que nunca acaba. Sempre tem algo para falar, né? Sempre falta um pouquinho, porque todo mundo está vivendo a situação e tudo à flor da pele, né? Tudo é sentido, acho que ao dobro, né? E eu acho que os desdobramentos são muitos, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem o impacto do que a gente chama de isolamento social, que não é um isolamento, na verdade, né? É só um distanciamento. Então, como que essa quarentena está afetando a parte psicológica das pessoas? A gente também tem as pessoas que testaram positivo para o vírus e isso tem também um impacto na vida delas. E também tem as pessoas que perderam entes, né? Então, são 3 vertentes que a gente tem que pensar que são super importantes. Só aí a gente tem assunto para dar e vender. E por incrível que pareça, Jean Bordini, Carol, eu estou impactado psicologicamente. Devido ao lockdown. Peguei 2 semanas de férias, tive que ficar trancado dentro de casa. E Isso a me pior coisa impactou. que tem é sair de férias e ficar em casa, né? Porque você tem trabalho dobrado. É a mulher em casa falando pra toda hora arrumar aquele chuveiro que fazia um ano que você não arrumava. Exatamente. Desentupir, né? Aquela torneira que tá pingando faz 6 meses. Para se trabalhar até mais. Exatamente. Mas faz parte, né? Se adaptar. É a tal da resiliência, não é, Carol? Isso, a gente tem que se adaptar mesmo, né? E eu acho que essa questão adaptativa, ela contribui muito, né, para que a saúde mental se mantenha. Né? Então, assim, quando a gente entra nessa ideia de que, poxa, vou ter que ficar em casa e eu tô sendo forçado a isso, né? Então, quando eu entendo isso como algo que foi imposto, é muito pior do que quando eu entendo assim, olha, eu estou fazendo isso por mim e pelas pessoas que eu amo. Então, a gente já observou que quando as pessoas têm uma atitude altruísta, vamos dizer assim, isso colabora, contribui, porque assim, pensa o seguinte, tem um objetivo em ficar em casa, né? Tem um objetivo em deixar de sair ou em ter que me organizar de uma forma diferente com relação aos meus filhos por causa da escola, né, que é outro impacto que as famílias estão sentindo e as crianças estão sentindo. E querendo ou não, por maior dificuldade que seja, né, toda a situação, ameniza um pouco quando a gente sabe que é o mundo todo que tá nessa. O problema é quando uma dor que só você sofre, né? Quando é sofrida em colaboração com outras pessoas, ameniza pra gente também, né? Pra todo mundo. Ameniza bastante, né? Eu acho que saber que todos nós estamos no mesmo barco é muito importante. A gente sabe que tem barcos que são melhores. Sem furados, né? cheio da... né? Tem aquelas canoas improvisadas, tem os iates, mas mas tá todo mundo na mesma, no final das contas. A tempestade é a mesma. Eu costumo dizer né? que a tempestade é a mesma e cada um com seus barcos de determinada forma. Exatamente, cada um com seus recursos, né? Então os barcos seriam os nossos recursos. Agora, por um lado, Carol, acho que as pessoas que estão tendo que mudar o seu hábito, né, dia a dia aí, tendo que ficar em casa, às vezes, eventualmente, pode usar o fato de mudar de ares, podemos dizer assim, de repente inventar algo para fazer como hobby, né? Mudar aquele batidão do dia a dia. Isso também traz um bem-estar para a pessoa. Pode, né, a pessoa analisar dessa forma, né? Sim, na verdade, a gente precisa mudar a perspectiva, né? Então, se a gente ficar olhando só para o que a gente perdeu, então assim, eu perdi a possibilidade de ir e vir livremente, eu posso perdi estabilidade, né? Porque assim, hoje a gente tem a questão financeira, que é um problema, a gente tem a questão do trabalho em si, que às vezes a gente não sabe se o nosso trabalho vai permanecer ou não, se alguém vai adoecer ou não. Então, tudo isso cria uma instabilidade muito grande. E aí eu preciso buscar outras formas de compensar isso, criando uma rotina. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando em casa, acordar, ter um horário fixo para acordar, trocar de roupa, não passar o dia de pijama e chinelo, né? Porque tem gente que acaba achando assim, estou trabalhando em casa, posso fazer como for, né? Exatamente, não é ter o horário certo para as refeições. Então, assim, essa questão da rotina, ela é muito importante. E a rotina é bom pra gente também, porque quando a gente sai da rotina, a gente se perde, né, Carol? É normal isso aí? Porque a gente vive numa rotina, reclama da rotina, mas quando sai da rotina, você fala, poxa, trava. É natural isso, né? Porque, assim,
Nós seres humanos, nós não temos, eu já falei isso algumas vezes Sim. para vocês, sobre que o ser humano, assim, ele não tem muitos recursos. A gente não tem garra, a gente não tem garras, a gente não voa rapidamente, a gente não é super veloz. Então, assim, vamos dizer, nosso superpoder é cognitivo, né? Então, tá justamente em prever o que vai acontecer, ter essa capacidade de previsibilidade, né? E a partir disso agir. A rotina, ela me permite isso, né? Saber o que vem amanhã. Quando a gente pega uma pandemia, por exemplo, em que a gente ia ficar 15 dias em casa e já tem quase 1 ano e meio, né? Acabou com a previsibilidade, né? Eu não sei se eu vou adoecer, se algum familiar meu vai adoecer, se o meu emprego vai estar lá amanhã, se daqui uns dias a escola vai abrir ou não. E a preocupação disso acaba afetando daí no dia a dia, né? Porque daí você já não faz as coisas da forma que deveria, né? Você já fica mais preocupado, faço, não faço, já desanima, vai tudo. E aí você gasta energia com outras coisas, né? Você gasta energia tentando se reorganizar. O que o pessoal tem procurado você, mas por quais motivos? Qual é o principal que você percebe? Problemas com filho, escola, que eu acho que é um dos grandes, relacionamentos, o que você diz pra gente? Eu acho que assim, a escola em si, eu vi que teve uma redução muito grande, por exemplo, nas avaliações neuropsicológicas. Por quê? Porque as crianças não estão indo para a escola, né? Então, como elas não estão indo para a escola, os problemas de aprendizagem, eles não aparecem, né? O que vem para mim em relação aos filhos? Justamente, rotina, não querer fazer as lições. Então, assim, como é que eles estão em relação a... Como essas crianças estão se organizando? Né? Porque falta para essas crianças a capacidade de gerenciamento. Né? Mudou a rotina, elas têm que desenvolver novas habilidades num período muito curto de tempo. Se vocês pararem para pensar, elas têm que fazer atividades sem ter a orientação do professor, por exemplo, quem é de uma escola pública. Sim. Né? Outros assistem vídeos, que são as videoaulas, a educação à distância, e eles não estão habituados. E mesmo os professores que se esforçaram para isso, gente, é muito difícil essa adaptação num período tão curto de tempo. Né? E aí o estresse também, tanto as crianças quanto os pais, né, estão expostos, eu acho que isso tem trazido muita gente para o consultório. E por que, né, Marquinhos? A criançada tem uma disposição para mexer no celular, para jogar videogame, mas quando é para fazer lição, a abrição de boca começa, daí dá sede, dá fome. Toda criança é assim, incrível, né, Carol? Porque assim, na verdade, se a gente parar para pensar, a escola, principalmente como ela é pensada ainda hoje, ela tem ela traz pouca motivação para a criança. Então, a criança não consegue entender a função daquilo num curto espaço de tempo. E, gente, criança vive o hoje, ela não vive amanhã. Sim. Final de semana é futuro e é um futuro de longínquo, entendeu? Então, é o hoje, é o agora. O que é mais gostoso? Brincar no celular, assistir um videozinho. Coisas, por exemplo, no TikTok que duram segundos, né? Ou a gente assistir uma aula, vou dar o exemplo da minha filha, que tem aula da 1 às 6. Cada uma às 6, na frente do computador. Tem dia que ela olha pra mim e fala assim, mãe, eu vou morrer de tédio. E você entende, né? Eu entendo, e assim, eu morro de dó, mas eu entendo também as professoras que estão se esforçando. Eu vejo que tem todo um empenho ali, né? Mas é difícil, tanto para ela quanto para as pessoas, assim, que estão envolvidas ali. Eu imagino, porque muitas crianças não têm aquela facilidade de aprendizagem. Algumas até já têm. Eu vejo pelo meu filho que às vezes em determinados momentos a gente percebe que ele está centrado em aprender, né? Inclusive até já acho que por um pouquinho de facilidade que ele tenha, já aprendeu a ler, já consegue ler, né? Nessa pandemia a aprendizagem eu acredito que ele conseguiu, né, passar por essa etapa, claro, com a ajuda dos professores e também em casa, né, com o apoio dos pais e tal. Mas em determinados momentos a gente nota uma certa, assim, perca de concentração naquele momento em que, ao mesmo tempo que ele está, né, concentrado naquilo, ele já está disperso. E acredito que existe diferença entre estar em casa e estar na sala de aula, Carol? Nossa, total. A diferença é absurda, né? Porque assim, o ambiente de casa é um ambiente de descontração, é um ambiente do conforto, é um ambiente para relaxar. Né? E sem contar que tem uma série de estímulos que concorrem e muito, né, com o estudo. Imagina, tem a cama, tem o tablet, tem a televisão,
né? E a criança tem a comida, tem a geladeira. Gente do céu, como essa geladeira é visitada? Pelo menos lá em casa, a geladeira é visitada 20 mil vezes por dia. Abrir o caderno vai abrir a geladeira, Vai abrir né? a geladeira. Eu falo que eu nunca vi minha filha beber tanta água e comer tanto. Porque, assim, parece um camelo, né? De tanta água que bebe. E, assim, por exemplo, lá em casa, a Alice pega a bola de pilates e deita e vai para um lado. E vai para o outro. Alice, o que você tá fazendo? Tá fazendo qualquer coisa, né? Então, assim, para a criança ficar um tempo muito grande ali prestando atenção na aula é muito difícil. E você falou uma coisa importante, tem a questão do grau de facilidade ou de dificuldade que a criança tem em relação às disciplinas, né? Então, imagina que uma criança que tem maior dificuldade, talvez ela sem essa assessoria, né, sem esse professor estar ali para fazer a mediação de forma presencial, tem uma dificuldade maior. Por outro lado, tem crianças que dentro da sala de aula dispersam muito, porque tem muitos estímulos dentro da sala de aula. E aí, de repente, em casa, os pais conseguem organizar um espaço mais restrito, essa criança, às vezes, desenvolve um pouco melhor. Com o meu filho não é nem o ambiente, mas é a pessoa. Ele muda dependendo com a pessoa. Quando ele está em casa, ele já está acostumado com a gente, então ele age de uma maneira. Quando vai para a escola, parece o santo. E tem nome, é do anjo, né? Porque tem nome de anjo também, é Gabriel. E daí, na escola, ele presta atenção na professora. A mesma coisa em casa. Ele desobedece muito eu, a Aline, a minha mãe. Só que quando vai com a minha sogra, que o envolvimento não é diário, é outro respeito. Muda também de acordo com as pessoas. Eu não sei se é porque ele ainda não sabe como a pessoa vai reagir, né, a determinada situação, a determinada birra, e ele fica meio apreensivo. Enfim, mostra também uma inteligência da criança, que ele sabe se adaptar em determinada conversa, determinada pessoa que ele vai, né, confrontar. Exatamente, é a questão da adaptação, né? Então, assim, vamos dizer que o Gabriel, ele se adapta facilmente Às circunstâncias. às circunstâncias, diferentes ambientes que ele é exposto, né? Então, quando a gente pensa em pessoa, a gente também pensa em ambiente, né? Quando eu vou fazer uma avaliação, isso é uma coisa que a gente leva em consideração. Então, essa criança, ela se comporta assim onde? Como? Né? É só na escola que ela age assim? Ou é na escola e em casa? Ou quando ela está na festinha de aniversário, ela também faz assim. Então, é super importante eu avaliar diferentes espaços, porque realmente a criança, ela se comporta de maneira diferente, dependendo da pessoa com quem ela está, do ambiente que ela está. Sim. Até pra gente finalizar, Carol, queria saber, tem alguma dica, assim, pra fazer lição, por exemplo? Você deve ficar na cabeça da criança, vai fazer lição, vai escovar o dente, vai no banheiro, não sei o quê. Ou algum momento você tem que deixar também a criança se perceber na importância de fazer aquilo. Tipo assim, tem vezes que eu penso, eu não vou ficar forçando ele a fazer lição e vou entregar a lição em branco, pra depois a professora mandar uma cartinha e mostrar pra ele. Não sei se vai adiantar, mas... É certo a gente ficar mesmo pegando no pé ou uma hora deixar eles aprender a ter responsabilidade? Então, eu acho que a gente tem que expor, sim, algumas consequências, mas eu acho que isso tem que ser feito de maneira planejada, né? Então, uma coisa que eu acho que é legal é a gente pensar assim, ó, vou estabelecer uma rotina para essa criança, então ela tem hora para acordar, ela acorda, escova o dente, toma café, vai fazer lição. Então, a rotina também é importante. Nós, pais, somos responsáveis por isso, por criar isso com a relação a essa criança. E depois, eu acho que é importante a gente começar a descrever consequências, né? Então, vou descrever para ele, você não vai fazer sua lição? Você vai falar o quê para sua professora? Você vai entregar assim, sem fazer? Você já pensou que isso está valendo nota, que você não está aprendendo? Se mesmo assim ele não quiser fazer, eu acho que aí vale a pena a gente também dar a nossa consequência e não deixar essa consequência por conta do professor apenas, né? Você não vai fazer? Então tá bom, olha, se eu não trabalho, eu não recebo. Se você não faz a sua responsabilidade, que são os afazeres da escola, então você também não vai poder, por exemplo, ver o tablet, você também não vai poder brincar com o celular. É que daí a gente entra naquele contexto, como não dá um tablet ou celular para criança que tá 24 horas em casa, elétrica, não quer mais dormir direito, né? Porque sim, é difícil, mas é importante, porque ela vai sentir muito nesse momento. Então, assim, imagina que ela vai ficar olhando pro teto, ela vai ter que se tornar uma criança criativa. Isso é importante. A criança ter um tempo de ócio também é legal, porque ela vai ter que se tornar criativa. Essa ideia de dar o tablet o tempo todo para essa criança ficar ocupada o tempo todo, a gente fica tentando preencher os horários. Eu falo que às vezes atrapalha, é contraproducente, né? A criança, ela às vezes tem que ficar quieta também para exercitar essa questão da imaginação, para achar alternativas e para criar estratégias lúdicas,
para si mesma. Porque acontece, por exemplo, até dando exemplo pessoal que eu acho que é mais fácil de explicar. Minha esposa está em home office. Daí, às vezes, o Gabriel apronta tira o celular, mas ele fica lá atormentando. E daí a pessoa que não tem tempo, não tem o tempo para pegar e falar, tentar resolver a situação, acaba facilitando, acaba fazendo coisas que talvez não deveria, como dando o celular. Tá bom, vai jogar videogame então, não enche o saco, por exemplo. É muito difícil, né, Carol? Eu entendo o lado porque é isso mesmo. Quando a criança não tem aquilo que ela quer, ela vai ter que se virar de algum jeito. Mas é muito complicado, né? Chegar nesse ponto, não é? Sim, então, mas aí direciona, né? Então, assim, sua esposa tá lá sozinha em casa e ele aprontou e vocês tiraram o tablet, né? Tenham alguma coisa em mente, por exemplo, não, você vai fazer, você vai pintar alguma coisa, você vai escrever algo, vai montar um quebra-cabeça, né? Nem que seja por um período. Você não quer tirar o tablet o dia inteiro porque você vai enlouquecer? Tira por um período. Eu compro aqueles quebra-cabeça pequenininhos, sabe? Que as peças são pequenas. Deixar o moleque lá, ó. É um avião, não sei por onde começa a montar. Mas é interessante esse papo, né? Acredito que até os nossos ouvintes estão podendo absorver um pouquinho dessa conversa, porque o Jean falando... Quantos anos tem seu filho, Jean? Tem 8. 8, o meu tem 6, vai fazer 6 agora, né? Então dá pra ter uma noção mais ou menos, dependendo da faixa etária da criança, que os problemas são praticamente os mesmos, né? São. Eu falo que o adolescente é pior, né? Porque o adolescente, ele entende que a gente não pode mais supervisionar. Exatamente. E a gente tem que supervisionar, né? Então, assim, eu tenho muitas queixas de mães de adolescentes, assim, eu entro no quarto e ele tá deitado na cama com a tela ligada, mas a câmera desligada, né? Então, eles mentem pro professor e falam assim, meu microfone não tá funcionando, né? Deu problema na minha câmera. Então, tem horas que você não sabe se você briga ou se você parabeniza pela criatividade, né? Você fala, não, desculpa, tá errado, mas parabéns pela sua forma de me enganar. Porque você fala, poxa, né? Lógico que é errado, né? Você vai saber sobreviver. Exatamente. Nesse mundo que a gente vive aí, tudo meio estranho, tudo meio errado, né? Sobreviver vai, né? Carol, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Então a gente te aguarda daqui 15 dias para continuar esse assunto, né? Vamos falar de Covid ainda. Vamos falar de Covid, Nossa, porque que legal. ainda estamos vivendo isso. Obrigado, viu, Carol? Ótimo dia. Eu que agradeço, gente. Bom dia.